vou aqui organizar o quarto. Jesus está dizendo para mim e para você agora, eu estou no meio de vocês. Sabe uma coisa que tá aqui, ó, falando na minha cabeça, gritando, me chamando desesperadamente? Chocolate. Isso aqui, e olha, para vocês verem que eu sou uma pessoa extremamente controlada, eu comi, cadê? 1,5 quadradinho. Aqui ainda tem, não hoje, né? Eu comi isso aqui semana passada e não comi mais. A barra inteira aqui ainda. Eu posso garantir de que essa barra estará aqui nos próximos 3 dias? Não. Mas tá aqui a prova de que eu tento ao máximo ser controlada. Não dá certo. Talvez, não sei. Vídeos gravados. Tive que trocar o look 3 vezes. Porque é a vida, né? Eu não quero aparecer toda vez com a mesma roupa. E eu tenho um problema que eu fico animada, e aí eu quero falar 10 minutos, sendo que, na verdade, é pra eu fazer um vídeo de 1 minuto, 1 minuto e meio, no máximo. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. O que que eu posso fazer, né? Se eu estudo o que eu gosto, se eu falo do que eu gosto. Dificuldades. Nossa, que dificuldade. Acabei de chegar na faculdade, já é terça-feira. Tô aqui do lado de fora, já já vou entrar pra aula, porque hoje eu tenho aula de psicologia. E mais tarde tem treino de costas, que não é o meu favorito, mas é o que tem, né? A gente precisa fazer. Vamos lá. São 7h50 da manhã. Acabei de tomar banho, colocar a roupa da academia já pra ficar pronta. E vou aqui organizar o quarto, porque tá uma bagunça. Cheio de roupa largada pra tudo quanto é canto. Essa mesa aqui tá uma zona. E eu vou, né? Se a nossa cabeça tá bagunçada e o quarto fica bagunçado, aí a cabeça piora. Enfim, eu nem gravei muita coisa ontem, porque eu passei a tarde inteira em casa e eu fiquei estudando. Só fui pra aula de manhã mesmo. E a aula, incrivelmente, foi muito legal. Era uma aula que eu tava animada quando eu comecei a faculdade, que é de psicologia. Só que eu acabei dando uma desanimada, sabe? Mas acabou que ontem eu... Assim, é melhor quando a gente participa da aula, né? Participei da aula, a gente ficou
lá conversando, é uma turma pequena, então, sei lá, parece que as coisas fluem melhor. As pessoas se sentem mais à vontade para conversar, para interagir. A maior parte já tá, apesar de ser uma a cabeça não tá funcionando. Apesar de ser uma matéria do primeiro semestre, todo mundo que tá na turma é do final do curso já. Então o pessoal tem uma mentalidade um pouco diferente, as ideias se batem melhor, porque normalmente quando a gente tá numa turma com pessoas de um semestre muito diferente do seu, não junta, sabe? Eu esqueci ontem de colocar esse relógio para ir treinar e parece que a minha vida acabou. Eu fiquei completamente desestabilizada. Nada a ver, né? Isso aqui acaba nem ajudando em nada, a não ser pra ver o tempo, mas lá na academia tem relógio, tem esses relógios que não é só o horário, né? Tem os segundos, então você consegue se direcionar bem no treino pra ver o seu tempo de descanso. Só que, travei. Meu relógio não estava comigo, estava me sentindo nua. Já tá tudo mais ou menos organizado. E agora eu sentei aqui porque eu preciso comprar um secador de cabelo novo. Eu sou doida naqueles secadores que tem um monte de encaixe, assim, umas coisas diferentes. Só que eu não sei se funciona pro meu cabelo, porque eu preciso de um secador que é pauleira, sabe? Que ele fique bem quente. Me dá a impressão de que esses secadores, eles são tão frágeisinhos, sabe? Mas pra secar cabelo liso, porque pra secar cabelo cacheado você precisa de uma potência a mais, né? Vi uma menina no Instagram falando de um secador. Eu vou até comprar dele. Quer dizer, comprar não, né? Eu vou dar uma olhada pra ver se ele é bom, porque ele é da Filco. E ele tem, acho que são quatro pontas. Não sei se é bom, né? Vamos ver. Meu secador, ele tá com cheiro de queimado. Então, eu tô vivendo assim, ó, no limite. Tô secando o cabelo, sentindo o cheiro do secador queimando e pensando, por favor, Jesus amado, não deixe esse trem explodir na minha cara. Deixa eu contar o caos que foi a minha vida hoje. Eu comecei a gravar bonitinho. Gravei ali amanhecendo e tal. E aí, eu fui pra faculdade. Só que eu comecei simplesmente a passar muito mal. Passar mal, assim, de me tremer inteira. E aí, eu simplesmente não existi mais o resto do dia. Então, acabou que eu não gravei nada. Agora, como dá pra perceber, já tá ficando escuro, já tá escurecendo. E eu já tô me arrumando pra segunda aula do dia, porque a primeira aula eu nem assisti. Eu cheguei na faculdade e aí eu fiquei, acho que, uma meia hora assistindo a aula e depois já não rolou mais. No restante do dia eu não fui ninguém. Eu cheguei em casa e eu já tinha tomado remédio mesmo assim, eu não melhorava. E aí eu cheguei em casa e dormi, fui acordar 12:30. Então hoje não fui pra academia, eu não assisti a aula de manhã, foi uma loucura. Aí agora eu já tô melhor, um pouquinho melhor, bem melhor na verdade, né? Porque se eu tô aqui conversando, não se compara com o caos que foi amanhã. E o lado bom é que, por mais que eu não estivesse afim, porque eu tava um pouquinho enjoada e tudo mais,
eu não deixei de comer. Apesar de eu não ter comido a fruta da manhã, né, e não ter bebido água o suficiente hoje, porque eu passei a maior parte do dia dormindo, eu não deixei de comer, almocei direitinho, lanchei. Meu jantar já tá pronto, porque eu vou comer lá na faculdade, mas tá tudo certo, essas coisas acontecem. E amanhã tem a nossa querida refeição livre. Eu tô tão animada, eu passei a semana inteira pensando nisso. Não porque eu não pudesse comer alguma coisa de diferente, né? Inclusive, o Digníssimo trouxe, não dá pra ver aqui, mas o meu Digníssimo trouxe hoje chocolate, e aí eu comi o chocolate já. Não é porque eu tô fazendo dieta que eu me impeço de comer coisas gostosas também, né? Não precisa ficar tão maluco. Foi até uma coisa que eu postei essa semana lá no Instagram, falando como que essa vida fitness, né? Essa cultura fitness acaba entrando muito na nossa cabeça e a gente se proíbe de viver muitas vezes. É uma busca tão absurda pelos corpos perfeitos e para emagrecer, ter músculos e tudo mais, que a gente deixa de aproveitar coisas boas, sabe? Então, amanhã vamos aproveitar bastante. Agora eu vou ter uma aula de uma matéria que eu gosto bastante. Vamos aproveitar bastante, porque eu tenho uma aula que eu gosto bastante, que é de fitoterapia. E é uma coisa também que eu quero colocar nas minhas consultas assim que eu me formar. Porque na fitoterapia você não sei se eu vou fazer uma pós-graduação sobre isso, né? Porque querendo ou não, vou me arrumando aqui. Porque querendo ou não, essa é uma parte que você precisa de pós-graduação para prescrever fitoterápicos, né? Quando você tem vai lá na farmácia e fala, olha, é para você colocar Filofinus firiritus nessa cápsula, entendeu? Isso é da fitoterapia. Você atribui especificamente uma quantidade, o nome científico da planta e tudo mais para ser um complemento da sua terapia nutricional e às vezes até da terapia das doenças mesmo, né, em conjunto com a medicina, com os remédios mesmo que o médico te passa. É muito legal essa área, ela é muito interessante. Enquanto eu não decido se vai ter uma pós ou não sobre isso, tem outras coisas que a gente pode fazer, né? Prescrever alguns tipos de chás, juntar algumas questões da alimentação com a dieta, né? Vou estudar também a parte sobre isso e quem sabe mais uma. Eu quero fazer tudo, gente. Eu quero fazer pós em esportiva, pós em fitoterapia. Eu quero fazer tudo. Nada nesse mundo da nutrição me escapa, porque eu sou tão apaixonada na nutrição como um todo que, sabe, se eu fizesse qualquer coisa, eu já estaria feliz.
dá pra ver nós.